Bom dia, gente. Estamos de volta para falar um pouco mais sobre a termoquímica. Falamos alguns conceitos nos capítulos anteriores e hoje vamos entrar de fato e averiguar os fatores que influenciam a entalpia e esses tipos de entalpia que podem aparecer. Para início de conversa, nós vamos falar um pouco sobre esses fatores que vão influenciar na entalpia. Como a entalpia é uma forma de medir a quantidade de calor que aquela reação está liberando ou absorvendo, a temperatura vai ser um fator que é primordial, tá? Então, quanto maior for a temperatura do sistema, vai fazer com que a entalpia também aumente. A pressão é outro que pode influenciar, tá? Não tanto em sólidos ou líquidos, mas em gases se a pressão for muito alta. É importante dizer que geralmente as questões que nós observamos, elas têm pressão aproximadamente 1 atm, podendo ser um pouco menor ou um pouco maior, mas geralmente é utilizado em 1 atm. A fase de agregação da substância também vai fazer com que a entalpia mude de fase para fase. Então, quanto mais separadas estiverem as moléculas, mais agitadas estiverem as moléculas, maior tende a ser a entalpia dessa reação, tá? Então, se eu tenho uma substância na fase gasosa, ela tende a ter uma entalpia maior do que a substância que está na fase líquida. Então, você vê que só a fase de agregação já alterou o valor da entalpia. Outra que é importante é a quantidade de reagentes e produtos. Se você consegue dobrar aquela quantidade de reagente e de produto, lógico, você vai fazer também com que a entalpia seja dobrada. Então, observem aí que na primeira reação você tem 1 mol de H2, 1 mol de Cl2 e vai gerar 2 mols de HCl. Você dobra essa quantidade, formando agora 2H2 mais 2Cl2 e 4 moléculas de HCl. Então, observem que nesse caso você dobrou a reação e a entalpia lá do outro lado também foi dobrada, tá? Então, você observa lá que no início, antes de dobrar, você tinha uma variação de entalpia de 44,2 quilocalorias por mol. Nesse caso, o sinal negativo está dizendo que essa quantidade de energia foi perdida. E na segunda equação, ele está falando que o ΔH é menos 88,4 quilocalorias por mol. Então, observe que você dobrando a quantidade, você também vai fazer com que a entalpia seja dobrada. Outra que é importante é a estrutura cristalina, ou seja, as variações alotrópicas de algumas substâncias, como por exemplo o grafite e o diamante. Nesse caso, vocês podem observar que a substância mais estável ela tende a ter um conteúdo energético que é menor do que aquela que é menos estável. Então, o grafite é mais fácil de ser encontrado na natureza, então ele é mais estável. Então, ele tende a ter a entalpia menor do que o diamante, que já é mais difícil de ser encontrado. Então, não é uma forma, digamos assim, mais estável de ser encontrado. O solvente também pode influenciar nesta reação, tá? Em algumas situações, pode fazer com que a reação ela seja endotérmica ou exotérmica, ou seja, que ela absorva calor ou que ela libere calor. Isso só o fato de você colocar algum tipo de solvente em uma solução. Outra coisa que a gente vai observar muito nas nossas questões é a variação da entalpia padrão. Esse zerozinho que está em cima aí do ΔH, ele representa uma condição padrão. Ou seja, ele representa umas condições adequadas para que aquela reação seja observada. Então, a temperatura tem que estar em 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, a pressão 1 atm, a fase de agregação vai ser a mais comum, tá? Então, é aquela que naquela temperatura e naquela pressão ela vai acontecer naturalmente.
e a forma alotrópica também, que vai ser a mais estável. A entalpia também pode ocorrer, pode ser observada em uma substância simples. Só que a substância simples é tido por convenção que essa entalpia é igual a zero, tá? Agora, ela vai ser considerada zero quando as condições do ambiente são as condições consideradas padrão, que são essas que a gente viu aí em cima. Muito também vai se observar sobre as equações termoquímicas. Volta e meia uma questão vai dar uma reaçãozinha dessa para você entender, para poder responder a questão. Então, são vários fatores que eles podem dar para lhe ajudar. Nesse caso, a fase de agregação, dizer se a substância é sólida, líquida ou gasosa, a variação da entalpia e até a temperatura do ambiente, ela pode ser representada lá na reação. A reação da equação termoquímica. A forma de se representar são esses dois primeiros exemplos que a gente vai observar, que a gente pode observar aí em cima. Então vejam que ele dá lá o estado alotrópico, ele dá o estado de agregação e ele dá uma variação da entalpia e até a temperatura. Isso vai fazer com que você possa determinar se essa reação é endotérmica ou exotérmica e a partir daí resolver a questão. Existe também um modo mais antigo, mas que algumas questões podem trazer para vocês, fazer com que essa quantidade de energia que foi liberada ou perdida, liberada ou absorvida, ela pode vir como se fosse um componente da reação, tá? Então vocês podem observar aí no final que é um modo mais obsoleto, é um modo mais antigo, não é o que é mais utilizado, o mais utilizado é esse que vocês estão vendo aí em cima, mas pode aparecer em uma questão. Então observa aí que eu tenho os reagentes e do lado dos produtos ele disse que houve a formação do CO2 mais 70,92 quilocalorias. Então, como ele está do lado do produto, está dizendo que a reação é exotérmica, tá? Então, esse calor aí é o calor que foi separado, que foi perdido. Então, está dizendo que é exotérmica. Exo quer dizer fora. Então, ele perdeu essa quantidade de energia. Se viesse do lado dos reagentes, seria o contrário, seria endotérmica, porque ele precisa absorver aquele calor para poder fazer com que a reação aconteça. Existem alguns tipos da variação da entalpia, tá? Então, vocês podem ouvir falar por aí sobre a entalpia de formação, que é praticamente a entalpia que a gente já está estudando, é o calor de formação que está sendo absorvido ou liberado durante a formação de um molde de substância naquela reação. Outro tipo que a gente pode observar é a entalpia de combustão. Combustão seria o calor que é liberado durante a combustão para um molde de substância, tá? Então, essa entalpia de combustão, ela sempre vai ser negativa porque é uma reação considerada exotérmica, tá? Nós temos também a entalpia de dissolução. Essa entalpia de dissolução seria o calor liberado ou absorvido durante a diluição de uma substância, tá? Então, ela tanto pode ser endotérmica como exotérmica. E por último, a entalpia de ligação. Essa entalpia de ligação seria a energia que é utilizada para dissociar, para quebrar uma molécula, para romper uma molécula, que esse processo vai ser considerado endotérmico, tá? Então, precisa absorver energia para fazer com que essa reação, essa quebra da molécula aconteça. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se para romper uma ligação o sistema deve receber energia, então para formar as ligações o sistema deverá liberar energia. Então, observem aí duas equações. A primeira, o HBr, ela dissociando. Observa que, nesse caso, o ΔH vai ser positivo.
No segundo caso, nós temos o H e o BR que vão se juntar para formar a molécula de HBr. Observem que nesse caso, eles precisam com que esse ΔH seja negativo. Então, vai dar 87,5 quilocalorias por mol negativo. Então, isso vai depender se você está montando a molécula, está formando a molécula, está quebrando a molécula, quebrando aquela ligação. Então, isso é o que a gente tem para hoje, é o nosso capítulo 9. Tentem responder algumas questões e aí na próxima aula a gente continua, tá? Obrigado a todos e até a próxima.